Olá, hoje vamos falar sobre Barrabás, porém com um olhar mais abrangente e desafiador. Aproveite e deixe seu comentário, seu like e compartilhe com um amigo. Que Deus em sua infinita bondade abençoe ricamente sua vida. A história de Barrabás, o revolucionário. Barrabás, figura controversa e complexa, surge nos evangelhos como um prisioneiro indultado em troca de Jesus Cristo. Apesar de sua breve aparição, sua história carrega simbolismos e reflexões que transcendem o tempo. A narrativa se desenrola na Judéia sob o domínio romano, época marcada por tensões políticas e religiosas. Barrabás era um zelote, membro de um grupo que defendia a resistência armada contra a ocupação romana. Sua prisão provavelmente se deu por participação em atividades insurgentes contra o Império. No Evangelho, Barrabás é apresentado como um notório malfeitor, como você pode ler em Marcos 15, versículo 7. Durante o julgamento de Jesus, Pilatos, governador romano, oferece à multidão a escolha entre libertar Barrabás ou Jesus. Influenciados pelos líderes religiosos, que viam Jesus como uma ameaça, a multidão pede a libertação de Barrabás. A figura de Barrabás representa a faceta humana da rebeldia e do desejo de liberdade. Sua escolha em detrimento de Jesus levanta questionamentos sobre justiça, poder e os valores da sociedade. Vamos conhecer algumas interpretações sobre a história de Barrabás. Barrabás como símbolo da violência. Alguns interpretam Barrabás como a personificação da violência e do radicalismo, contrastando com a mensagem pacifista de Jesus. Barrabás como símbolo da resistência. Outros o veem como um herói que lutava contra a opressão romana, representando o anseio do povo por liberdade. Barrabás como símbolo da escolha moral. A escolha entre Barrabás e Jesus representa a eterna luta entre o bem e o mal, entre a justiça humana e a divina. Destino de Barrabás. Não se sabe ao certo o que teria acontecido com Barrabás após sua libertação. Alguns textos apócrifos narram sua conversão ao cristianismo, enquanto outros o associam a um fim violento. Independente de sua trajetória, Barrabás permanece como um símbolo poderoso, convidando-nos a refletir sobre a natureza da justiça e da escolha moral, o papel da rebeldia e da violência na busca por justiça, a complexa relação entre poder, religião e política. A história de Barrabás transcende o tempo, convidando-nos a questionar nossas próprias convicções e a buscar a justiça em um mundo marcado por desigualdades e conflitos. A condenação à morte na Roma antiga era, de maneira geral, também uma condenação ao esquecimento. Algo desafiado firmemente pela memória de Jesus Cristo, quase 2000 anos após sua execução. Entre os romanos, havia 3 mortes semelhantes para os condenados à pena capital. O indivíduo podia ser queimado, amarrado a um poste. O indivíduo podia ser colocado em uma arena para lutar contra animais selvagens até a morte, e o indivíduo podia ser crucificado, como ocorreu com Jesus. Explica o historiador André Leonardo Chevitarese, autor de Jesus de Nazaré uma outra história, e professor do programa de pós-graduação em História Comparada do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por que essas mortes são parecidas? A resposta é cruel, porque não deixam memória sobre o corpo. Em todas, o corpo não existe. Ou é queimado, ou é devorado pelas feras, ou é comido por aves de rapina e animais selvagens, prossegue o historiador. São 3 mortes brutais que significam apagar a memória de alguém, fazer com que não haja no entorno um sepultamento que preserve a memória de alguém. Chevitarese vai além, lembrando não existiam também processos jurídicos documentando essas condenações. Se não existiria memória, conclui, Jesus nunca foi julgado, nunca, diz o pesquisador. Mesmo que não tenha havido um julgamento de fato, são sabidas as causas mundanas que levaram à morte do ser humano Jesus. E as razões foram políticas. Sim, Jesus foi um preso político, sentenciado à morte por, na visão das autoridades, atentar contra a ordem estabelecida pelo Império Romano. Quem era de fato Barrabás? Barrabás do aramaico Barabas,
filho do pai, nasceu na cidade de Jopa, ao sul da Judéia. Tinha a profissão de remador de botes e foi contemporâneo de Jesus Cristo. É um personagem citado no Novo Testamento, no episódio do julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. Era integrante de um partido judeu que lutava contra a dominação romana denominado Zelote. Seu grupo agia através de ataques às legiões como meio de fustigar as forças invasoras dominantes. Foi preso após um ataque a um grupo de soldados romanos na cidade de Cafarnaum, onde possivelmente um soldado foi morto. E haviam chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Leia em Marcos 15 versículo 7. Segundo o texto bíblico, quando Jesus foi acusado pelos sacerdotes judeus perante Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, depois de interrogá-lo, não encontrou motivos para sua condenação. Mas como o povo, presente ao julgamento, vociferava contra o prisioneiro exigindo sua crucificação, Pilatos mandou flagelá-lo e depois exibi-lo, ensanguentado, acreditando que a multidão se comoveria, um episódio conhecido como et homo. Mas tal não aconteceu. Pressionado, o governador tentou um último recurso, mandou trazer um condenado à morte, tido como ladrão e assassino, chamado Barrabás, e valendo-se de uma suposta tradição judaica, concedeu ao povo o direito de escolher qual dos dois acusados deveria ser solto e o outro crucificado. Então, o povo manifestou-se pela libertação de Barrabás. Quando escolhemos Barrabás? Barrabás não era um bandido qualquer, leia em Mateus 27 versículo 16. Preso por se amotinar contra Roma e estar envolvido em um homicídio, texto descrito em Marcos 15 do 1 ao 13, ele detinha a admiração do povo, à época subjugado pelo Império Romano. Era uma espécie de herói, corajoso ao ponto de enfrentar o poderio do inimigo dos judeus. O povo se identificava com ele. Do outro lado, estava Jesus, corpo dilacerado, ensanguentado, o retrato da fragilidade humana ante a crueldade de seus algozes. Os dias de curas, milagres, sermões impactantes haviam se apagado da memória do povo ensandecido. Não, aquele não era o herói que eles queriam. As pessoas não se pareciam com Jesus. O povo se parecia com Barrabás. Talvez inspirados no episódio bíblico, muitos líderes e falsos profetas têm levado vantagem em nosso tempo. Eles têm facilidade de vender um Jesus diferente do Jesus da Bíblia. Oferecem Barrabás disfarçado de Jesus, e muitos creem. Um falso Jesus que não fala de arrependimento ou de mudança. Um Jesus que é parecido com o mundo, vaidoso, ganancioso, egoísta e acomodado em seu pecado. O Jesus da coroa de espinhos, da cruz, da carne mortificada, do negar-se a si mesmo não é atrativo para a maioria. Mas, o Jesus da prosperidade, esse sim, é irrecusável. É esse o Cristo que muitos almejam, o gênio da lâmpada, sempre disponível para satisfazer desejos. Queremos um Jesus que se pareça conosco em vez de alguém que precisemos mudar para se parecer com ele. Nos evangelhos, o povo escolheu a Barrabás porque se parecia mais com ele do que com Jesus. Muitas vezes, agimos da mesma forma, como imitadores daquelas pessoas. Escolhemos o preso pecador, que se parece conosco, ao invés de Jesus, que exige de nós uma mudança de vida. Pense nisso. Desejamos que Deus, em sua infinita sabedoria, abra todas as portas de prosperidade e paz para você e sua adorada família. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Deus te abençoe.